Olá, criativas e criativos! Tudo bem com vocês? Eu sou a Fabi Correia, ilustradora e muralista no Querido Criativo, e nesse primeiro vídeo eu vou compartilhar com você como que foi essa transição saindo do serviço público para trabalhar com as minhas artes. Let's go! E antes da gente começar, eu já vou te dar a dica de ouro. Se inscreve no canal para que você acompanhe toda a programação, tudo que vai surgindo por aqui, todos os papos. Se você é artista, se você empreende criativamente, se você é um curioso, um entusiasta, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e ativa o sininho das notificações. Olha, eu confesso que eu também não levava muito a sério esse negócio de clicar no sininho para as notificações, mas o YouTube te avisa toda vez que tem um vídeo novo aqui, então você não perde nenhuma novidade, fica por dentro de todos os papos dessa comunidade para a gente falar sobre arte, empreendedorismo, criativo, sobre criatividade. Então, vem comigo! Vamos começar então pelo começo. Como todo bom clichê, eu desenhava desde criança. Mas é verdade, eu desenhava mesmo desde criança. Eu lembro que um dos meus primeiros desenhos foi uma arara, porque a gente tinha uma arara que vinha visitar a gente em casa. A gente não tinha, né? Ela pousava lá em casa pra ir comer manga e a gente ficava lá conversando com ela. Enfim, referências. E até hoje tem muita arara nos trabalhos do Querido Criativo, onde dá pra encaixar arara. Tô colocando arara. Bom, então desde criança, adolescente, eu gostava muito de desenhar. Só que eu nasci em uma cidade muito pequena. Tipo assim, 6 mil habitantes no máximo na época. Hoje eu não sei se tem mais ou menos. Mas enfim, eu não tinha isso há tantos anos atrás, eu não tinha acesso a trabalhos, a trabalhar com arte como uma possibilidade realmente profissional. Quando eu cheguei no ensino médio, dentro das profissões padrão, digamos assim, eu imaginei que a arquitetura fosse esse canal para trabalhar com arte, para continuar desenhando e ao mesmo tempo ter uma profissão. Daí eu fiz vestibular para arquitetura, pensando nisso, com esse objetivo final. E passei na prova prática de desenho, na prova de múltipla escolha fui bem, e na redação eu reprovei na redação. E aí eu reprovei no vestibular, não passei e não fiz mais, já fiquei de olho em um concurso que ia sair porque eu queria mesmo era trabalhar, ter o meu dinheiro, ter o meu sustento. Eu sempre fui muito independente, fui criada para ser assim, independente. Eu fiz concurso, depois eu fiz outro concurso, etc e tal, até chegar no concurso estadual, que é esse último, que foi onde aconteceu a transição de carreira. E como é que surgiu a arte na minha vida? Ressurgiu, na verdade. Então, nesse tempo que eu tava nos concursos, eu me afastei, eu não desenhava, não ilustrava mais, eu fiquei muitos anos sem mexer com isso, sem desenhar. Então, daí lá em 2017, mais ou menos, navegando por um blog, encontrei o blog da Carol Burgo, e aí eu vi lá, diretora de arte. E ela fazia e faz até hoje as estampas para as coleções dela, da loja Prosa, dos tecidos e tal, as estampas, e hoje ela faz pintura também, é maravilhosa, é muito bom. E aquilo ali foi tipo um start pra dá assim pra ver de arte, a arte meio, querida, vem aqui que a gente precisa conversar. E aí eu comecei de novo, retomei ali o meu desejo de desenhar, foi meio realmente que um playzinho ali para o start, né? Tava no pause e um start para voltar a desenhar. E foi logo depois disso que eu comecei a desenhar de novo, eu comecei a pesquisar, na época o lettering tava super em alta, o handlettering, o lettering tava muito em alta. E eu comecei a pesquisar, estudar, ver vídeos ali e tal, e praticar bastante. E aí abri o Querido Criativo no Instagram para compartilhar um pouco de ilustrações, com letterings, com frases. E aí o pessoal começou a seguir, etc e tal, até que um dia dei um quadrinho com lettering, era um quadrinho mesmo, muito simplesinho, para uma amiga minha de presente. E aí essa amiga minha falou assim, você vai fazer agora, né, pra encomenda? Então deixa eu encomendar um pro meu namorado. Aí fiz. Eu encomendar um pra minha chefe. Aí eu fiz. Aí a chefe dela encomendou um quadro, depois encomendou um quadro maior, e até hoje a minha cliente, inclusive, Lara, beijo pra você, que tá aí assistindo esse vídeo, você é uma parte fundamental desse processo. Hoje eu tô ilustrando um livro pra Lara, gente. É isso, é a vida.
Então, com esses apoios que eu fui recebendo, e eu fui percebendo nesses momentos, quando eu ganhei lá meus R$ 25 por um quadrinho, R$ 25. Mas é assim, a gente começa com 25. E aí eu recebi meus R$ 25 pelo quadrinho que eu fiz, eu percebi que sim, que dava pra ganhar dinheiro com arte, gente. Eu nunca tinha vendido um desenho na escola. Não era aquela adolescente que vendia desenhos na escola. E ali eu percebi que dava sim pra ver de arte. Isso foi em 2017. Até 2020 eu conciliei o Querido Criativo com o meu outro trabalho. Então meio que o concurso que eu tava, aquele trabalho, ele financiava o Querido Criativo de certa forma, porque eu ia conseguindo conciliar as duas coisas, porque afinal eu ajudo em casa, né, no sustento de casa. Eu e meu marido, a gente manda em tudo. Então pra comer, era eu que, né, na parte ali de comer, gente, assim, eu tô falando isso só pra vocês notarem que realmente o viver de arte é literalmente viver de arte. Não tinha uma pessoa, não tinha meus pais me sustentando, não tinha esse conforto. Eu tinha que realmente ter um trabalho, aquilo não era uma brincadeira. Então eu sempre levei muito a sério. E aí, nesse período de 2017 até 2020, nesses 3 anos, eu fui conciliando o concurso com o meu outro trabalho, com o Querido Criativo, com o muralismo, as ilustrações. E eu trabalhava pra caramba, mas assim, muito, muito mesmo. Porque eu trabalhava nos horários que eu não estava no trabalho, obviamente. No meu outro trabalho, né? Ali no concurso, no meu trabalho principal. Então eu trabalhava nos finais de semana, nas férias, no feriado, à noite. Então assim, eu estava exausta nesses 3 anos. Mas isso foi super importante para um ponto muito importante na transição de carreira. Porque você vai ver muitas pessoas falando, não precisa fazer reserva de emergência. Ou pessoas falando assim, precisa fazer, mas eu não fiz. Faça o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Tem muito isso também. Mas, durante esse tempo, esses 3 anos, eu fui montando uma reserva de emergência para que, quando eu decidi sair, quando eu tomasse esse ato de coragem, que eu acho que tem muito a ver com isso, eu pudesse fazer isso com uma certa estabilidade, um certo cuidado, porque eu vivo do meu salário, né? Eu preciso dele para eu comer. Então não dá para fazer isso como uma brincadeira, como um tiro no escuro completamente. Então eu fiz essa reserva de emergência de alguns meses e aí em 2020, depois de alguns acontecimentos que eu conto até no Instagram do Querido Criativo, eu falo bastante sobre isso, mas enfim, posso falar sobre isso em outro vídeo que não vai ficar muito longo. Aconteceram algumas coisas ali em 2019, 2020 que foram me levando para esse caminho de deixar o serviço público. Em 2020 eu tomei essa decisão, agora já fazem 2 anos que eu vivo 100% do meu trabalho com as minhas artes, com ilustração, com muralismo, aquarela. E eu ainda estou num momento bastante de experimentação. Mas a minha transição de carreira foi assim. E um ponto importante que eu quero destacar na transição de carreira é se programe, né? Apesar de, às vezes, estar fazendo uma transição, é uma transição. Não é uma mudança abrupta. Então, exige sim um planejamento. Você vai sentindo ali como que esse trabalho, que às vezes, ou como esse hobby, que ainda não é um trabalho, como esse outro trabalho ele vai se mantendo, quais as possibilidades, quais portas vão se abrindo. E você vai analisando os riscos e vendo ali estrategicamente como é que ele se comporta para que você tome essa decisão, para que não seja algo traumático para você de fato. E a gente que vive da nossa renda, a gente realmente tem que levar a sério essas mudanças. É assim que eu entendo, pelo menos, né? A minha experiência. Então, para fazer essa transição, eu me planejei minimamente para fazer isso e até emocionalmente, porque é uma mudança assim de rotina completa, de estrutura e tal. Um outro ponto também que eu esqueci de falar. Nesse meio tempo que eu trabalhava com o concurso público e aí eu comecei a ver a arte como uma possibilidade de negócio mesmo, de trabalho, nesse meio tempo eu cursei Ciências Contábeis, que era um curso ali que estava disponível para mim, que era o que mais se aproximava de entender uma empresa, as finanças, organização, etc. Então eu sou contadora de formação, mas aí que eu explico que é claro que você não precisa fazer administração, contabilidade para você ter um negócio com arte, mas você precisa entender que um negócio, um trabalho, ele é um trabalho
e o planejamento, a organização, as finanças precisa ser feito para que você possa viver de uma profissão. Porque no início, pelo menos no início, é você que vai cuidar de tudo isso. Você não vai ter condições de contratar uma pessoa. Pelo menos no início, falando assim, de uma maneira geral, né? Obviamente, existem exceções. Mas de maneira geral, você vai ter que se virar. E entender essas etapas de precificação, de gestão de negócio, em algum momento, você precisa disso para que você possa realmente ter um trabalho sustentável. Bom, gente, é isso. Eu trouxe assim resumidamente, porque eu falo demais. Resumidamente um pouco sobre essa transição de carreira. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se isso fez sentido para você também, deixa aqui. E um ponto importante, gente, tem um momento para tudo na vida. Não se torture se você ainda está nesse processo de se encontrar nesse outro trabalho, de construir essa outra carreira para a qual você vai transicionar, para a qual você vai, enfim, mudar, vai migrar. Calma, dê tempo ao tempo, não se cobre tanto. E realmente a vida é um movimento, é um ciclo, então tudo tem um momento para acontecer. Só trabalhe para que isso aconteça, se esse é o seu desejo. E é isso. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta sobre transição de carreira e eu posso te ajudar, vai ser um prazer te responder. Deixa aqui nos comentários, vamos continuar conversando sobre isso. Bom, então foi isso. Eu não sei ainda como terminar um vídeo no YouTube, gente, que esse é o primeiro. Aqui, ó, no Querido Criativo, vocês podem clicar para conhecer mais do meu trabalho lá no Querido Criativo, que é onde tudo nasceu. Foi lá. Beijo, tchau, tchau. Vamos lá gravar de novo, porque eu tô olhando para o outro lado. Muito. E vamos começar do começo. Pela segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, que eu tava olhando pra cá, pra mim. Eu tenho que olhar pra cá. A minha mãe, ela desenhava quando ela era... Não era minha mãe. Oh, meu Deus. Bom, muito pequena. E aí eu fico olhando aqui pra mim e olhando aqui pra vocês. Que na verdade é só uma lente. Bom, então foi isso, gente. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.